intercessores, que era algo que Deus deu para esse bispo na época, bispo Wesley, da Sara Nossa Terra. Tá. Nesse dia, foi muito engraçado, porque eu fiquei sentada na cadeira no andar de cima da casa do Eduardo e eu não conhecia nada, né, de evangélico, achava tudo um pouco mentira, negócio de cair, aquelas coisas. É o que a gente acha, né? E, de repente, a mulher começou a falar uma língua estranha. Eu falei, eu acho que aquilo ali não é de evangélico, não. Acho que essa mulher tá ou maluca e eu tô aqui concentrada para Jesus entrar aqui na sala, ou eu que sei lá o que vai acontecer, e essa mulher tá me, meu Deus, essa mulher tá me atrapalhando. Aí entra o marido dela e começa a passar uma coisa na parede que eu não sabia, que ele estava ungindo e ela estava falando na língua dos anjos, mas eu não conhecia nada disso. Eu falei, o marido é cínico, olha lá, passando coisa na parede enquanto a mulher tá maluca falando aquela língua. Eu achando aquilo tudo uma loucura. E, de repente, eu comecei a sofrer. Eu falei, Deus, pelo amor, que o Senhor me tem, isso vai atrapalhar tudo, não vai dar, o céu não vai abrir, o teto da casa não vai abrir. Não vai... E aquela agonia, de repente a mulher fez... Eu falei, lambreta não. É muita esculhambação. Aí ela virou pra mim, olhou pra mim, eu falei, nossa, a mulher vai me bater. Uma negona maravilhosa, alta, linda. Ela veio na minha direção assim, eu falei, ih! Aí eu já vi, ó, que eu já vou sair correndo, descer aquela escada gritando, doutor Eduardo! Me salva. Aí ela olhou pra mim no meu olho e fala com seu pai, baby, fala com seu pai. Quando ela falou isso, menina, eu, caí. Eu falei, cai mesmo? Aí quando eu senti meu corpo tinha tanto amor. Eu me lembro desse dedo mindinho cheio de amor, assim. Eu falei, amor, não tô acreditando, amor. E aí, vai demorar muito se eu contar isso. Relaxa. É mesmo? Então tá bom. Cancela toda a minha agenda aí, por favor, porque não tá dando tempo. Aí o que aconteceu? Eu só tenho um ensaio, hein, que eu tenho que ir pro ensaio daqui a pouco, mas vamos contar. Dá tempo. Tá. Glória a Deus por isso. Aí eu ensaio a babá, né, pra eles. Eu sei que quando eu caí, que eu senti todo aquele amor, um amor que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca tinha tido aquela experiência. Eu só me lembro que eu gemia. De repente, quando eu olho, eu tô ajoelhada e vendo uma coisa como se fosse um mini palco, mas não era um palco, era um pedaço mais alto, e eu vi Jesus em pé, olhando para mim, assim, com a mão meio assim, ó. Eu olhei, falei, hã? Quando eu olhei no olho dele, era um menino de... aquele olhar de uma criança de 4, 5 anos, aquela pureza. Aí eu não aguentei, eu falei, nossa, você tem um olhar de menino puro. Isso eu não aguentei, eu falei... Eu tive que falar. Falei, me conta tudo, por favor. O que está acontecendo lá na Terra? Eles estão loucos, mas quando eu nasci, os prédios já estavam lá, as guerras tinham acontecido, eu ainda levo a culpa de você ter ido pra cruz, sabe? Eu não estou entendendo nada, por favor, fala comigo, o que está acontecendo? Me conta. E ele falou assim, eu vim te trazer ao Pai. E olhou, ele está aqui, eu estou ali. Ele olhou para lá e eu olhei também, até então não tinha olhado para lugar. Quando eu olhei longe, assim, sei lá, como se fosse do outro lado da rua, mais uma rua. Sim. Tinha uma luz azul maravilhosa, um azul claro, meio cor do céu bonito, quase turquesa, aquela coisa bonita, meio com aquele branco em volta. Eu falei, nossa, que luz bonita. Quando eu olho assim, embaixo aqui assim da luz, eu vi umas canelas grossa, grande, com os pés descalços, sentado numa cadeirona, com os pés assim. Eu olhei, eu falei, ah! Aí meu coração começou a gritar e eu comecei a ter uma emoção como se eu estivesse chorando de felicidade. E a minha boca gritou, pai! Cara, vou te falar, esse momento foi... Eu queria ter de novo 10 vezes isso todo dia. Foi, porque veio uma coisa assim... Eu nunca tinha gritado esse pai, nunca. Não. Foi uma coisa que a minha alma, o meu ser, os meus átomos, tudo em mim, o meu espírito, a minha mente, tudo meu gritou. E quando eu entendi que aquilo ali era ele sentado no famoso lugar que ele está, ou a forma como ele quis se apresentar, eu comecei a gritar e eu fiquei ajoelhada rentinha assim, ó. Eu encostei o meu peito aqui na minha coxa, assim, a barriga, tudo. Eu falei...
Me conta tudo, tudo. Eu preciso saber tudo. Eu preciso saber tudo. Me conta, por favor. E de repente, ô Vilela, você não sabe o que aconteceu. O quê? Eu saí voando, do jeito que eu tava parecendo um envelope. Eu saí voando, eu fui em direção dele, eu falei, caramba, numa velocidade. Eu entrei na barriga dele. Na luz. Na luz. Só que a altura era. Porque é o seguinte. A luz foi dissipando devagar. Sei. E ele, fortaço! Baita de um guerreirão assim, ó, todo sarado. E a cara dele, luz. Vai luz. Uma luz assim. E tudo branco, cabelão, brancão. Olha que coisa, um cara sarado. Foi assim que ele se apresentou para mim, maravilhoso. E aquele olho, o rosto de luz, eu queria enfiar a cara naquele rosto para ver. Só que aqui, no peito e na barriga, aquela luz estava muito resplandecente. Sei. E eu entrei ali dentro. Eu falei, entrei na sua barriga. E aí? Ele falou, você está sendo gerada de novo. Olha só. Eita. E eu, gerada de novo, e eu senti que eu estava num lugar onde eu subia helicoidalmente, assim, sabe? Em espiral? É, em espiral. Eu falei, mas eu tô subindo! Sim, você tá subindo, você vai passar pela minha cabeça e eu vou tirar de você tudo aquilo que eles botaram. Deixa eu te falar, eu fui abduzida. A Sara também foi. E eu voltei com um caroço desse tamanho aqui, ó, alto, metade de um ovo cozido. Ok? Fisicamente? Fisicamente. É? É. Tinha um caroço? O caroço, ele saiu. E a gente sabia que aquilo podia ser um tipo, como se fosse, vamos dizer numa palavra bem corriqueira, tipo um chip. Sei. Uma conexão. E ele me disse que ele estava tirando do meu corpo tudo aquilo que eles tinham colocado. Olha que coisa mais incrível. Não é incrível isso? Mas isso tudo acontecendo quando você caiu, né? Ou não? Eu tô caída para eles lá na sala. Entendi. Mas eu já tô longe. Entendi. Eu tô vivendo toda essa experiência maravilhosa. E aí, muito louco tudo isso, eu tá contando isso, mas é a vontade de Deus, é isso mesmo. Então vamos que vamos. E nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E nessa, eu começo a subir e eu saio pela cabeça dele. Então a cabeça dele estava aqui em mim e o universo todo aqui para eu olhar. Era de noite. Você olhando de cima e assim. a terra estava linda, mais ou menos o tamanho dessa taça aqui embaixo. E eu tinha que elogiar, cara, não tinha jeito. Não podia deixar de elogiar. E eu falei, pai, que coisa linda, que coisa maravilhosa que você criou, que espetáculo isso tudo. E eu doida para fazer as perguntas, mas paro para elogiar. Quando eu estou falando tudo isso, eu falei para ele, como é que eu vou contar isso lá na Terra? Eles não vão acreditar, vão dizer que eu estou maluca. Aí ele responde, mas eles já estão acostumados com você. Eu falei, então foi você que me fez assim, né? Eles já estão acostumados. Aí eu dei aquela brincadeira assim e olhei pra terra e falei, que linda. Quando eu falei isso, o meu corpo fez assim, ó. E quando eu vi, eu tava deitada no chão que eu caí. Eu tive um desespero, o maior desespero da minha vida. Quando eu fui me mexer, não conseguia. Não tinha... Eu ali não estava. Quando eu fui falar, não tinha eu. Só o meu olho. E aí eu fiquei desesperado e comecei a berrar. Já que eu não estava ali, eu comecei a gritar, pai, não. Eu quero voltar. Eu tenho a lista das perguntas. Uma lista para te falar. Não, pai. E eu sabia que eu tinha como voltar, porque eu estava lá ainda. Então eu comecei a reivindicar, advogar de uma maneira, porque a boca não falava, eles não ouviam, não brigava com eles. Nisso, a Noêmia, que era a mulher do Antonino, que eram os dois intercessores que estavam lá, um do óleo e a outra falando em língua, vem na minha cara com eu no chão e fala assim, agora fala a língua dos anjos, agora fala a língua dos anjos. Quando ela começou a falar comigo, que ela estava me trazendo para a terra, eu comecei a ter uma raiva daquela mulher. Eu falei, pai, eu tô tendo raiva, eu não posso ter raiva, porque eu estava tendo muito amor, pai, faz essa mulher parar de falar, faz essa mulher parar de falar. E ela não parava, falar a língua dos anjos. E aquele negócio foi me agoniando, cara. E eu comecei a sair do céu para um inferno. E eu comecei a falar, não, tira daqui, não, pai. Aí ele vira-se para mim e fala, já entra na terra perdoando. Porque o perdão, e qual foi a sua primeira pergunta para mim, né? É o único lugar que o demônio não entra, porque ele não sabe perdoar.
No amor ele vai entrar no ciúme, ele vai querer a briga, mas no perdão. Esse é o famoso disruptivo total da vida, é o perdão. É ele que conserta tudo, é ele que resolve tudo. Aí eu falei, mas como é que eu vou perdoar ela? Eu aprendi que o perdão eu tenho que sentir. Ele disse, não. Perdoa mesmo que você não queira e mesmo que você não esteja sentindo. Eu tomei um susto com essa... Eu falei, como assim? Ele se perdoa. Aí eu comecei a gritar olhando para ela, ela falando. Eu comecei a dizer, eu te perdoo, mesmo que eu não queira. Mesmo que eu não esteja sentindo, eu te perdoo, mesmo que eu não queira, que eu não esteja sentindo, eu te perdoo, mesmo que eu não queira, que eu não esteja sentindo, eu te perdoo, de repente minha voz gritou essa frase. Xanda Xúria Barrara Laxária, Xurianda Barrara Laxária. Nunca esqueci. Ela gritou, falou a língua dos anjos. Eu dei um pulo, igual um cabrito, quando pula assim a cerca, e me agarrei com ela, e me agarrei com o marido dela. Em 2 minutos eu tava amando aquela mulher que eu tava morrendo de ódio. E eu falei, o que eu ouvi de Deus? Perdoa sempre. Mesmo que você não queira, nem que você esteja sentindo. E entrega para ele, porque o perdão é o que vai mudar o que você vai carregar. Se você não perdoa, você está carregando aquilo tudo com você pro resto da vida. E tudo que você está carregando se transforma numa massa crítica que vira uma enfermidade. Ela vai explodir aonde? Na somatização. Ela vai virar alguma coisa no teu corpo físico que está segurando as pauladas todas. E quando você libera e entrega, ele é o juiz. A coisa muda. Ele vai lá e limpa você fica livre. É difícil perdoar? É, por isso que quando o cara falou pro cara, você matou a minha filha, eu não tinha condições, mas como eu sou cristão, eu vou te perdoar em nome de Jesus. E o cara que matou começou a chorar. Foi a única vez que ele chorou. Aconteceu algo. É. Entende? O cara andava possesso. A mulher, eu vou dar a Deus um... Então, são coisas que ali, a partir daquele momento, todas as vezes, e olha que às vezes são várias, que vem uma pessoa e que vem uma coisa, que eu vejo que está ali muito atacando, às vezes... Quantas vezes vem injustiças, palavras, pessoa que não está te entendendo, chega para você, fala uma coisa e fala, não, mas não era isso que eu estava falando, não, mas tantas coisas. O tempo inteiro o exercício depois, eu perdoo em nome de Jesus, eu entrego na mão de Deus, o Senhor sabe, porque Paulo era o cão chupando milho na beira da estrada, e Deus pegou. Então quem sou eu para saber do coração de uma pessoa, né? Se é um psicopata, se é um louco, se é o que for, quem sabe é Deus. Então na mesma hora eu libero para eu não ser quem vai julgar. Lá no dia do julgamento, quem vai julgar é ele. Eu tô fora, fui Badamel, já tô feliz da vida, entendeu?